paz do nosso Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui para levar para você a palavra do Senhor, a palavra de Jesus Cristo, essa que salva, que liberta e que cura. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais morrer e nos ensinar como devemos fazer para ressuscitar no dia que ele vinha arrebatar a igreja. É desse Jesus que nós falamos, nós pregamos. Essa palavra fala a respeito de Jesus de Nazaré. Somente ele pode te dar salvação. Não tem como você achar salvação fora do Senhor Jesus. Não tem mediador, não existe isso. A única coisa que nós podemos enxergar e pode nos ajudar, nos alimentar, espiritualmente falando, nessa dimensão fora da carne, que é espírito, é a Bíblia Sagrada. Porque Deus escreveu a Bíblia para nos ensinar essa caminhada. Quando nós lemos ela querendo obedecer, quando você deseja isso, se esforça para isso, ela serve de alimento. É como que você queira abastecer o tanque do carro, mas você joga o óleo fora, o combustível fora do tanque. Se você lê a Bíblia, mas você não obedecer ela, é como que você esteja jogando o combustível fora do tanque do carro e não vai funcionar esse carro. Mas se você lê a Bíblia, você vai acumulando, você vai se alimentando, vai ficando dentro de você essa palavra. Porque você recebeu a palavra e ficou em ti, ou seja, você está obedecendo. Então ela é um livro, mas ao mesmo tempo é a boca de Deus falando, é o pão da vida que nos alimenta. Quando você aprende isso aqui, você não está aprendendo, você não está seguindo um livro de homem que ensina uma profissão aí que ela um dia se acaba. Um dia perde o valor. Quando você adoece, quando você para de trabalhar, quando você morre, acabou a profissão. Aqui não. Pelo contrário. Quanto mais você envelhece, mais você se aproxima dela. Quanto mais você envelhece, mais você se aproxima da vida eterna. Ou seja, da vitória, né? Que a Bíblia dá, a palavra de Deus dá. Então não é uma coisa carnal, visível, temporária, não. É para sempre. Quando nós nos alimentamos das outras coisas, não, isso aí é perecível, é rápido, se acaba, você tem fome de novo e tem que comer muito, e tem que comer todo dia. E até um dia se acaba tudo, tanto o teu corpo, né, a carne sua, o teu ventre, será destruído também. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor fica dentro de você e nós precisamos querer isso, precisamos desejar isso. Não é entender, é querer. Não é entender, é aceitar. Não é entender, é acreditar. Quando você acredita, você começa a entender, aceitar isso aí. Fazer aquilo que você não gosta de fazer. Mas você faz porque crê. Você faz porque tem fé. Você faz porque você está vendo ao longe. Você está vendo uma coisa que a humanidade, o mundo natural não vê. Uma pessoa natural não vê. Então você está acreditando nisso que é invisível. Nós precisamos andar pela crença, né, nessa palavra. E não é porque fala na palavra de Deus que está certo, não. Você precisa também saber, né, se é de Deus mesmo, se a palavra é da Bíblia, né? Você precisa confirmar, por isso você precisa aprender Bíblia, você precisa ler Bíblia, você precisa confessar o nome de Jesus, né? Não é você simplesmente você dizer que é,
Não, eu sou crente. Não, eu acredito. Eu tenho Jesus. Não é isso. Não. É você se decidir, irmão, a seguir o Senhor. E o Senhor, Ele passa só por caminho que a carne não aceita, a carne não gosta. Quando você vê os passos do Senhor Jesus, dos profetas, dos apóstolos e os discípulos de Jesus, andavam por lugar que não gostavam. Mas é uma questão de obediência, é uma questão de espiritual. Não é pelo que a carne pensa que quer, é por o que o Espírito quer e sabe que é certeza, né? Sabe que é certo, é verdade. Então nós não andamos por carne, por Espírito, sim por Espírito, porque a carne é morte e o Espírito é vida. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: mas quando não conheceis a Deus, servieis a outros, ou seja, aos que por natureza não são deuses. É outros deuses, mas aqui está dizendo aos que por natureza não são deuses. Mas quando não conheceis a Deus, viveis servieis, né, aos que por natureza não são deuses. O que é isso? É exatamente o que nós estamos falando aqui. Nós vivemos servindo, nós não conhecíamos a Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, nós servimos qualquer coisa. Aquilo que apresenta para nós está certo, porque eu não sei o que é Deus. Eu não tenho conhecimento de Deus. O que apresentar para mim está certo. Aquilo que as pessoas pregar para mim dizendo que Deus disse para fazer, eu faço, porque eu não conheço. Então, isso é que leva as pessoas a viver numa vida de idolatria, né? Uma vida de engano, uma vida de sofrimento e até martirizando a sua vida, pagando um preço alto que não deveria pagar, muitas vezes não, de forma errada, de forma vã. Que nós precisamos conhecer a Bíblia para saber o que Deus quer realmente de nós, não é o que eu acho que Ele quer. Então, esse versículo aqui está dizendo: mas quando não conheceis a Deus, servieis, ou seja, vocês serviam. Quando nós não conhecíamos a Deus, nós servimos a outros deuses, né? Servieis aos que por natureza não são deuses. Então não é verdade que são. É isso. Então quando nós não conhecemos a Deus, nós servimos a outros deuses que por natureza não são. O que é isso? Aquilo que é vã. Aquilo que não é e nós achamos que é. Por isso precisamos do conhecimento. E só é aprovado aquilo que está na Bíblia. Pois a Bíblia nos assegura com certeza, né, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Né? Aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, não existe como você
ser ajudado, não existe um intercessor por você se não for Jesus. Não tem como vir de outra parte. Pois Jesus, ele não disse que ia mandar alguém para nos ensinar, nos ajudar. Uma pessoa que já pisou nessa terra e que morreu e Jesus disse que ia mandar. Não. Quando nós encontramos na Bíblia, Jesus dizendo que ia mandar outro Consolador. Aqui é o Espírito da verdade, né? Ele disse, eu mandarei outro Consolador, o Espírito da verdade, né? Que o mundo não pode receber, né? Porque o mundo não pode ver, né? O Espírito da verdade, aqui em João, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo, eu vou ler aqui o 15, mas é começar aqui no 16, mas eu vou ler o 15 para você ter uma ideia aqui. 14, 15 de João. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o que é mandamento, irmão? O que significa mandamentos? As palavras, os ensinamentos do Senhor. Nós não podemos achar que nós vamos amar a Jesus só de boca. Não serve de nada. Você tem que amar porque você prova com isso a obediência às suas palavras. A obediência à palavra que ele escreveu. Se você não obedecer essa palavra, você não ama coisa nenhuma, é só conversa fiada. É? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então guarda a palavra. O que é guardar? É uma coisa que você preserva, você ama. Eu vou guardar porque serve para mim. Se for uma coisa inútil, eu jogo fora. Eu vou guardar lixo, eu vou guardar uma coisa que não vai servir para mim de coisa nenhuma. Não. Eu guardo aquilo que para mim é necessário, para mim é valioso. Para mim eu vou precisar disso. Por isso eu guardo dentro de mim. Guardar os mandamentos do Senhor significa você preservar isso, você ser alimentado por isso, você ser guiado por isso, você andar conforme está escrito nesses mandamentos. Mandamento é exatamente palavra, ensinamento. Mas não é como um ensinamento de um homem normal. Porque um homem normal ensina você e se você desobedecer, o prejuízo é mínimo, é pequeno. Né? Um professor ensina e você passa o ano todinho ouvindo ele. Se você não guardar os seus mandamentos, você no fim do ano não passa de ano, né? Você fica reprovado. Mas o prejuízo não é tão grande assim. É um prejuízo aí, porque você vai ficar estudando, repetindo de ano. Mas a vida continua. Se você era pedreiro, você continua sendo pedreiro, né? Se você era um auxiliar de escritório, você continua sendo auxiliar de escritório normal. Você apenas não vai arrumar uma profissão melhor porque você não quer estudar, você não quer ouvir o professor. Agora, quando se trata dos mandamentos do Senhor Jesus, ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu não vim aqui para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Mas as palavras que eu prego, que eu falo, que eu digo, essas palavras condenam, essas palavras julgam. Então, você vê que você vai ser julgado por essas palavras do Senhor. Você não obedeceu, não é um prejuízo pequeno, é um prejuízo muito grande. Porque
é uma condenação eterna, é sem oportunidade, sem chance, sem nenhuma chance de salvação. Quer dizer, não é uma coisa que você possa arriscar assim, como uma profissão, uma coisa assim. Não, você precisa ter cuidado, porque vale uma vida e não uma vida terrena. Eu sempre digo isso para as pessoas, porque as pessoas ficam ligadas muito na vida terrena, né? Assim, de 70 anos, 100 anos, mas não é isso aí. Você tem que lembrar que o Senhor Jesus fala de uma vida eterna. Aquele que ouve as minhas palavras nunca passará pela morte. Aquele que ouve as minhas palavras, mesmo que esteja morto, viverá. Então nós estamos falando aqui de uns mandamentos, não é um mandamento comum, é um mandamento, não é um mandamento comum de homem, não é simples, não, é um mandamento do Senhor que fez o céu e a terra e todas as coisas que nela habitam, que existe, inclusive você e eu também. E Ele nos deu o espírito de vida para voltar para Ele. O corpo volta para a terra, veio da terra e volta para a terra, e a alma, o espírito vai ao céu, vai à presença do Senhor, não é o céu, vai à presença de Deus para prestar conta. E se essa conta for mal feita aqui, se você não prestar conta direitinho, não fazer aquilo que você deveria fazer, que é o seu dever, as suas contas certas, você será condenado nessa presença de Deus, né? Que você vai lá para prestar conta. Então, se me amartes, guardareis os meus mandamentos. Então, preste atenção aí, né, irmão? Para você ser de Deus, você guarda os mandamentos de Deus. Se você não guardar, não é de Deus. Não é. Mas não é porque eu queira assim. Não é porque o fulano diz que é assim. Não, seu pai, sua mãe, seu irmão, sei lá, seu vizinho, seu pastor diz que é assim. Não, é porque Jesus que está dizendo que tem que ser desse jeito. E aí você não pode discutir com ele. Pode, pode. Agora vai levar vantagem? Nunca. Vai convencer ele, mudar a palavra? Nunca vai mudar. Então para de tolice, para de hipocrisia, para de contenda e vamos seguir o Senhor. Então o versículo 16, irmão, diz assim: e eu rogarei, ó, se você guardar os mandamentos, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus não está dizendo aqui, olha, tem uma pessoa aqui que conviveu comigo aí um dia, e aí essa pessoa ela vai morrer, e aí eu vou enviar ela para cá, o espírito dela, para ensinar vocês. Ah, não disse isso não, hein? Pelo amor de Deus, vamos brincar com as coisas de Deus não. Ele diz que ia mandar outro Consolador, Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo. Quando você vai ver, em outros lugares aqui, Jesus falando sobre o Espírito, ele vai dizer o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. E vai vos ensinar tudo que eu disse. Vai fazer vocês lembrar, vai fazer você entender o que é pecado. Aquilo que você acha que não é, e é. Que o maior é aquele de não guardar os mandamentos, as palavras do Senhor. Ah, mas só uma? Pois é, essa daí mesmo, que te condenou. Então é necessário entender, ficar conosco para sempre. O Espírito da Verdade, né? Ou seja, o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí aqui, ele diz agora o Espírito da Verdade, no 17. O Espírito da Verdade,
que o mundo não pode o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, o que é isso que ele está dizendo? Ele está separando aqui, irmão. Ele está dizendo por discípulo isso aqui. Ele está falando por discípulo que está ali perto dele. Olha, eu vou mandar, rogarei ao Pai, se vocês guardarem meus mandamentos, né? Ele tem uma regra. Ele não está dizendo para todas as pessoas, não. Ó, se vocês me amarem, vocês guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, ou seja, não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, o que é isso? Para os discípulos ali. Se parar de guardar os mandamentos, o Espírito sai. Já era. Agora, se continuar, eles têm o Espírito da verdade para sempre. O que é isso? Morreu com esse Espírito, com esse conhecimento da palavra de Deus. O Espírito está aqui, ensinando todo mundo. Você morreu com esse conhecimento, com essa obediência que o Espírito revelou para você. Com isso você tem vida eterna, né? Então o mundo não pode receber, mas vós podeis, porque está convosco, né? Está convosco e estará em vós. Então aqui o versículo 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha aí. Então, Jesus, irmão, Ele vem buscar nós. Ele vem nos arrebatar. Nós precisamos estar plantado nessa terra, pronto. O que é isso? Cheio da graça do Senhor. Nós precisamos estar com os mandamentos dele dentro de nós. Não morri, fui para o caixão, mas o Espírito está pronto, ele está. Esse corpo obedeceu a Deus e ele vai prestar conta desse Espírito. O Espírito foi preparado, ajudado pela carne. Claro, a carne é fraca. Mas quando nós alimentamos o Espírito, a carne se obriga, se humilha ao Espírito. E fazemos o que Jesus quer e não o que a carne quer. Então, quando nós fazemos o que Jesus quer, nós estamos obedecendo o céu, obedecendo o homem espiritual. Nós estamos obedecendo a parte celestial e não a terrena, carnal. Nós não estamos obedecendo a terra, e sim o céu. Mas na hora que nós obedecemos a carne, nós estamos obedecendo, fazendo aquilo que a carne quer, nós estamos obedecendo o homem carnal, o homem terreno. A carne, essa carne aqui, esse corpo que tomba, e a terra come, e o Espírito morreu. O que é isso? Entrou numa condenação, numa prisão, porque você fez a parte terrena. Aquilo obedeceu totalmente o pó, aí voltou para o pó. O Espírito não fez nada para Deus, não deu um glória a Deus, não deu nada. Mesmo que você corra na rua gritando glória a Deus, mas não é assim, não é. Você tem que aprender a glorificar a Deus. Quando você dá glória a Deus, você diz que é de Deus, você diz que é do Senhor Jesus, mas as tuas atitudes é carnal, é terrena, você está olhando para as concupiscências do mundo, né? As coisas do mundo, os desejos mundanos, você deixa ser dobrado por isso,
você está sendo, sabe o quê? Hipócrita. Hipócrita. Porque você, as palavras que saem da sua boca para glorificar o nome do Senhor Jesus, você está blasfemando do Senhor Jesus. Porque as atitudes tuas não diz na Bíblia. As atitudes tuas são obras de terra, obras carnais, obras satânicas, obras de carne, corporal, temporária, obras mortas, obras de treva, de escuridão, né? Mas quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós fazemos obra na luz, no entendimento, na sabedoria, na simplicidade, na humildade do Senhor Jesus. Mesmo que o mundo não entenda, porque está dizendo aqui que o mundo não pode ver, porque não conhece. Não conhece, não pode ver o Espírito da verdade. O que é o mundo? Está falando de mundo de pessoas, irmão, condenadas. Pessoas que não obedecem à palavra de Deus. Não está falando aqui do mundo global, o globo de terra. Não. A terra, o globo terrestre. Não é isso não. Está falando de pessoas. Terra não obedece a Jesus? Não tem nada a ver. Obedece porque a natureza obedece também, porque ele fez tudo. E ele pode dizer para o mar, seca agora, e seca mesmo. Ele tem todo o poder. Pegou toda a água do planeta e colocou na concha da sua mão, está escrito na palavra. Eu não creio, mas não estou. É para você crer. Nós estamos dizendo aqui para você acreditar e ser um filho de Deus. Acreditar no Deus vivo e não nos deuses que não faz nada. Então aqui, irmão, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Em vós. O que é isso? A palavra está em mim. Aí o Espírito é a palavra. Agora, quando eu não obedeço esses mandamentos, não existe Espírito nenhum de Deus em mim. Nada. Não adianta mentir. Não, mas eu quero. Então obedece aí. Já está. No momento que você decide isso é aceitar Jesus. Essa palavra aí. É você decidir. Poxa, a Bíblia diz que eu não posso assistir novela. Mas está mentindo, pregador. Não diz isso não, diz. Não pode. Por quê? Porque a novela ensina a mentir. Só tem mentira. Está dizendo novela é uma coisa que já é mentira. Nada aonde existe mentira não pode ter verdade. Não está dizendo a palavra? Mentira não é mentira, não é verdade. Tem uma separação muito grande. É a mesma coisa de luz e treva. Aonde tem luz não pode ter treva. Aonde tem verdade não tem mentira. Aonde tem mentira não tem verdade. Então essa é a separação dos dois senhores. Aonde é mentira é diabo. Aonde é verdade é Deus. Você mesmo que você não queira aceitar isso, mas isso é verdade. É verdade. Então, na novela só ensina coisas ruins. Tem tanta coisa aí que você não pode fazer, que você vai na Bíblia e diz, rapaz, não está aqui escrito, porque nesse tempo não existia, mas realmente isso aqui não combina com a palavra de Deus. Não combina com os ensinamentos do Senhor Jesus. Os ensinamentos dos apóstolos. A doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não combina, então eu estou fora. Então isso é aceitar Jesus. Mas quando você deixa ser dobrado por outros deuses, o que é isso? Qualquer um que te dobrar é Deus teu. Pode ser um caneco, pode ser uma bacia, pode ser o que for, irmão. Sei lá, um objeto ou um homem, ou uma palavra de homem, ou qualquer um tipo de festa, qualquer coisa. Aquilo que te dobrar, tirar da presença, tirar dessa palavra aqui, desse mandamento, esse está sendo um Deus para você, um Deus.
Um Deus com D minúsculo, um Deus que nos salva, um Deus que condena. Um Deus que é condenado, que não existe, é vão. Então aqui, irmão, versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Isso aí é certo, ele volta. E aqui tem os dois sentidos. Quando ele diz, não vos deixarei órfão, o que ele está dizendo? Os discípulos ficaram apavorados. Poxa, e agora? Quem vai nos ensinar? Quem vai nos dar essa paz? Né? Quem vai nos conduzir? O que é que nós vamos fazer a partir de hoje? Por isso que ele chama aqui no versículo 16 de Consolador. Eu mandarei outro Consolador, porque tinha ele. Ele ia, mas mandava outro. Da mesma forma ele está dizendo, não vos deixarei órfão. Ele está dizendo aqui, eu posso usar isso aqui também para a vinda dele, que ele vem buscar nós. Como eu já disse, mas ele está dizendo aqui especificamente exatamente nisso. Eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou deixar vocês amparados, eu vou deixar vocês bem informados do que deve acontecer pelo Espírito, o meu Espírito, Espírito de Deus. E Jesus é Deus, acabou-se. Eu não creio, morreu. Eu acredito, começou a entrar dentro do mistério. Então não vos deixarei, voltarei para vós. Versículo 19, ainda um pouco, e o mundo não pode, ou seja, o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Dá de entender isso aí, irmão? Então, ele está dizendo que quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Consolador, que não tem o Espírito Santo, é morto. Mas quem tem, vive. Por quê? Quando você recebe ensinamento de homem, eu não estou dizendo que é errado você receber, não. Você, para sobreviver aqui, tem que viver no meio dos homens. Aprender fazer, construir carro, sei lá, plantar arroz, feijão, fazer uma farinha, tirar açaí. Você precisa aprender isso aí. Pegar camarão para comer com açaí. Você precisa, isso aí é normal. Então, eu não estou falando disso. Isso aí é uma vida que você vai aprendendo com os homens, você vai vivendo até a idade de 100 anos e morre. Não tem nada a ver com isso aqui. Não, isso aqui é outra história. É para viver, para ir para o céu. Para viver para sempre. É o espírito, não é carne. Camarão alimenta carne, não é espírito. O açaí também. Agora aqui estamos falando aqui, ele está dizendo, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Não me verá mais, vírgula. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Por quê? Ele morreu e aí ele ressuscitou dos mortos. Os discípulos que acreditavam viram ele ainda durante 40 dias, que o mundo não viu, porque não queria, não ia atrás, não se manifestaram, ele se manifestou aqueles que acreditavam, né? E ainda foi poucos que continuou, tu imagina. Então, ele diz, o mundo não me verás mais, e terra não vê ninguém, irmão. Pedaço de pau, pedra, não. Ele está falando de gente. As pessoas desse mundo que não acreditavam não iam ver mais ele, né? Mas vós me vereis, vírgula, porque eu vivo, vírgula, e vós vivereis também. O que é isso? Eu estou vivo, morri, ressuscitei para nunca mais morrer, estou vivo para sempre. E o meu Espírito está dentro de vós. Aí vocês estão vivos também. Vocês vivereis também. Então vocês me veem. O que é nesse sentido aí ver? Eles viram no espaço de 40 dias, mas quando ele subiu ao céu, não viu mais. Ao olho natural. Mas ver, que Jesus está dizendo, é exatamente o que ele disse para Nicodemos. Eu falo isso quase toda a pregação minha, porque é necessário, é um mistério isso aqui. Para você entender a situação, aonde você está, o que você está fazendo.
da sua vida. Então, ele está dizendo o que ele disse para Nicodemos, um homem príncipe de Israel que ensinava o judeu, que deveria saber isso, mas não sabia, estava encoberto aos seus olhos. Ele disse: Nicodemos, necessário é tu nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então hoje você pode dizer para mim e para outros irmãozinhos aí que estão pregando a palavra de Deus, dizer: e vocês estão vendo? Estamos vendo. É por isso que nós vamos todo dia no culto, nos congregamos, né? Estou aqui pregando para você a palavra de Deus, porque eu estou vendo o reino do céu. Se eu não tivesse vindo, ou seja, vendo, se eu não tivesse vendo o reino do céu, eu não estaria pregando aqui a palavra de Deus. Eu não estaria dizendo para você essa palavra, para você obedecer os mandamentos do Senhor. Eu estava, quem sabe, fazendo qualquer coisa, só não pregando a palavra. Então nós nos esforçamos, oramos, jejuamos, obedecemos a palavra, porque a carne quer levar você ao prostíbulo, a carne quer te levar ao erro, ao engano, à condenação, mas você está firme, seguro com o Senhor, porque não é porque é bom. Carnalmente falando é ruim, mas você está vendo ao longe, você está vendo, está esperando Jesus vir nos buscar. O Espírito está vivendo dentro de mim, está me conduzindo pelo lugar que jamais a minha carne andaria se não fosse pelo Espírito de Deus. É isso. O mundo não vê e chama, diz para nós que nós somos loucos, malucos. Então isso é não ver. Quando nós entendemos, é porque vimos. Nós compreendemos, abriu a luz na nossa mente para entender o que nos espera, o que situação nós nos encontramos. Como escaparemos nós de uma tão grande salvação, como diz aqui em Hebreus, né, irmão? Eu sempre leio aqui em Hebreus, carta anônima aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, aí você vê, confirmada pelos que ouviram Jesus, viram e ouviram. Então, entenda que você precisa desse Espírito aqui para viver. Senão você vive mais no mundo. É uma coisa que nós falamos sempre, eu sempre tenho falado, que nós não estamos aqui querendo que você mude de vida terrena. Não é isso não. Você mude, você goste do que eu gosto. Não. Eu quero que você acredite no Senhor Jesus, é isso. Se você acreditar no Senhor Jesus, você vai obedecer ao Senhor Jesus. Não é a mim, é o Senhor Jesus. Aí você vai prestar conta com o Senhor Jesus, não é comigo. Se você não obedecer a Bíblia, a conta, você vai prestar conta com Ele depois, não é comigo. Não tem nada a ver com isso aí não. Eu estou fazendo somente a minha parte de pregar essa palavra, para que você venha ter o conhecimento da palavra de Deus, aí você aprenda a se chegar ao Senhor e obedecer os mandamentos. Jesus, ele diz, através de Paulo, o seu Espírito ali, através de Paulo a Timóteo, ele diz, numa das cartas de Paulo a Timóteo, esse é o desejo de Deus, que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. Então, é a mesma coisa eu aqui, eu estou querendo que você se salve, você acredite, né? Você tem aí a salvação, irmão, né?
Então, vamos aqui nesse versículo. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então é necessário que você viva, né? Que você conheça o Senhor e não a outros deuses. Voltando aqui em Gálatas 4, versículo 8. Mas quando não conheceis a Deus, servireis aos que por natureza não são deuses. Não conhece. Aí fica andando atrás das coisas que pensa que é um Deus e não é. Ou seja, o engano vem, a carne te engana porque você está correndo na vantagem, você está caçando um Deus parecido contigo. Um Deus que permita que você faça o que quer. E esse daqui não permite. Não, o da Bíblia não. Está aqui a palavra de Deus ensinando e exortando. Versículo 9. Mas agora conheceis a Deus. Ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Então, irmão, o que Paulo está dizendo aqui? A esses rudimentos fracos e pobres, que outra vez quereis servir. Então é aquilo que não é Jesus. Qualquer outra coisa que não for o Senhor Jesus é fraco, é pobre, é miserável. É qualquer outra. Não tem poder de nada. Porque se existisse poder, permanecia para sempre. Então se acaba. Tudo é perecível. Mas isso aqui é permanente. Então o Deus nosso é permanente, passa geração em geração e ele permanece para sempre, né? Então ele aconselha aqui para nós servir a esse Deus aqui. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, o que é isso? As duas coisas. Tanto você conhece a ele como ele te conhece. O que é isso? Não é no sentido de Deus. Você está encoberto de Deus, escondido. Deus não sabe quem é você. Claro que sabe. Mas você fez uma aliança. Você vai servir a Deus. Você vai ser um servo do Senhor. E Ele vai te tratar como filho. Você vai ser filho obediente e Ele te trata como filho. É isso que é. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres. O que é rudimento? Falta de entendimento. Fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. O qual de novo quereis servir, rapaz? Tu não tem juízo não? Servir a esses deuses que não tem poder nenhum? Servir a qualquer coisa aí que não tem poder nenhum? Então é necessário, irmão, que nós venha conhecer o Senhor, buscar o Senhor Jesus Cristo, aprender do Senhor Jesus, porque Ele quer nos salvar. Mas como vai me salvar se eu não obedeço a sua palavra? Se eu não conheço a sua palavra, eu não busco conhecimento. Quando eu leio, entra pelo ouvido, vamos dizer, pelo olho, e sai pelo outro. Se eu ouço, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu não deixo que essa palavra me mude, essa palavra me transforme. Essa palavra venha ser cumprida na minha vida. Não, eu não permito isso em mim. E eu quero que Deus esteja comigo. Não, a palavra é Deus. Se ela está em mim, Deus está em mim. Se ela não está em mim, Deus não está em mim. Se eu ando
Aonde a palavra diz para mim não andar, Deus não está. Eu preciso andar aonde Deus disse para mim andar. Então é necessário, irmão, você entender essa situação, né? Para que o Espírito do Senhor esteja na sua vida e na minha vida. Guardais dias e meses e tempos e anos, né? Como ele diz aqui. Não, vocês ficam nesses rudimentos guardando dias, meses, anos, tempos. Então não é, eu acho, isso sempre eu digo. Eu para mim todo dia digo. A mesma importância que tem um, tem o outro. Tanto para servir a Deus, como também na nossa vivência, né? No conviver, em tudo. Eu acho que todo dia é importante, todo dia é igual. Para mim é. Ah, mas nesse ano eu vou fazer tal coisa. Que nada, irmão. Faz agora. O que você puder fazer agora, não é amanhã. Aí não fica planejando, não. Fica pedindo a Deus para conduzir a tua vida aí, né? Que esse ano seja melhor, o outro seja melhor ainda, mas não fica planejando, não, tal mês eu vou fazer assim. Bota na cabeça, mas não fica dizendo, guardando, fazendo menção que um dia vai ser diferente de outro dia. Não, diferente para melhor, andando para o Senhor Jesus, né? Você não tem que estar guardais dias e meses, tempos e anos. Versículo 11. Receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Aí é uma tristeza. Receio de vós, que haja eu trabalhado em vão, né? Em vão para convosco. Para convosco. Da mesma forma eu digo, será que o que eu estou pregando aqui está valendo alguma coisa para você? Ou tudo é vão, está servindo de nada? Paulo está dizendo isso. Se vocês estão voltando a outros deuses de novo, aqueles rudimentos, guardando dia, não sei o que, eu não posso fazer isso porque isso é aquilo outro, fora da palavra de Deus, sem a orientação da palavra de Deus, irmão. Então, ele disse, eu receio de vós que já eu trabalhando, ou seja, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Serviu de nada. Então nós precisamos guardar essa palavra, guardar no nosso coração, aprender que existe um Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e que a sua palavra diz para nós fazer e aconselha para não fazer, porque se fizer aquilo que ela condena, você já decretou. Não precisa perguntar para ninguém. Já está decretado, eu estou condenado. Se eu ficar dessa forma, me manter nessa posição, eu vou ser condenado para sempre. Agora, se eu sair dessa posição e obedecer a palavra de Deus, estou salvo. Não tem exceção de pessoas. E a palavra é para todos, né? Não tem também pessoas que a graça de Deus não vem alcançar. Se você se arrepender e quiser o Senhor Jesus, só é confessar. Procurar uma igreja evangélica que pregue a palavra genuína. Não é porta larga, brincadeira. Não. É buscar o Senhor de verdade. Ser crente de verdade, crente, né? E não andar com brincadeira. Aí você se salvará, tenha certeza. Mas fora disso, não. Porque tudo é palavra do Senhor Jesus. Largo é o caminho que leva à perdição, e estreito é o que leva à salvação. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar e não vão conseguir. Isso é a palavra do Senhor, né? Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus,
pela Tua palavra, por tudo, Senhor. Muito obrigado. Sê conosco, ajuda-nos, Senhor. Buscar a Tua face e Te adorar na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Esse é o dever de todo homem, glorificar o Teu nome. Fazer o que o Senhor manda, os Seus mandamentos, e o Teu nome ser glorificado na vida dessa pessoa. Deus ajuda essas pessoas que nos ouvem pelo rádio e nos assiste pela televisão. Meu Deus, que essas pessoas possam entender e compreender a necessidade que tem de Ti. Deus, e o que está enfermo, doente, aquele que está, meu Deus, desesperado e muitas vezes confuso, não sabe o que fazer, mediante a doutrina, sem entender muito bem, meu Deus, esclarece, Senhor, essa pessoa. Meu Deus, e eu entro na Tua presença, eu uso a autoridade do Teu nome a favor daqueles que estão enfermos. Pessoas que estão passando por um momento difícil, Senhor, eu entro na Tua presença e uso essa autoridade a favor dessas pessoas e digo a esse demônio, solta a vida dessa pessoa, pega essa bagagem que tem colocado na vida dessa pessoa, esse mal, essa doença, essa dor, esse reumatismo, seja o que for, pega tudo que é teu, sai, é uma ordem, no nome do Senhor Jesus, solta essa pessoa, não volta nunca mais, e a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.